Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Que bênção, graças a Deus. Meus irmãos, estou alegre, feliz e grato a Deus pela oportunidade que o Senhor concede a nós de estarmos aqui na casa do Senhor, para que junto nós possamos prestar ao nosso Deus um culto racional. Agradeço a Deus por tudo que Deus ele tem feito, tudo que Deus tem permitido na nossa vida. Bendito seja Deus. Lembrando que todo dia nós oramos o Pai Nosso, e na nossa oração no Pai Nosso nós dizemos que seja feita a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus ele permite situação que às vezes dói a nossa carne. Por exemplo, como o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele teve prazer em moer o seu próprio filho. E assim também a situação que às vezes Deus permite, da gente derramar lágrima, sentir dor, não porque Deus está punindo, mas porque o Senhor Deus está nos lapidando, para nos aperfeiçoarmos, para nós chegarmos na estatura de varão perfeito. Então tudo nós temos que dar graças a Deus, tudo, por tudo que Deus tem permitido, sabendo que a nossa vida está na mão de Deus e que nada acontece se não for permissão do Senhor. E se for permissão, né, a vontade de Deus é soberana, toda a honra e toda a glória seja dado a Ele. Louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está nessa noite, que o Seu Deus possa abençoá-los de uma maneira gloriosa. Meus irmãos, vamos ler comigo nessa noite a palavra de Deus, lá no final da Bíblia, para a glória de Deus. Primeira carta, ou primeira epístola, ou primeira missiva do evangelista João, lá no final da Bíblia. Não é Evangelho, primeira carta do apóstolo São João. Para os irmãos entender, está em Apocalipse, depois Judas, terceiro João, segundo João, primeiro João, na ordem decrescente. Louvado seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo de número 4. Grande é Deus. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós essa noite. Amém? Todos acharam? Amém. Se alguém, porventura, estiver sem Bíblia, aproxime-se do teu irmão, da tua irmã, para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Diz assim, primeira epístola universal do apóstolo São João, capítulo de número 4, versículos de número 7. Está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor,
para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Verso 21, o último. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, vamos orar? Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno, poderoso e grande Pai, Senhor Criador dos céus e Senhor Criador da terra, a nossa alma se alegra, se regozija, meu Deus, pela oportunidade em estarmos em Tua casa, em Tua presença. Senhor, obrigado por o Senhor ter nos congregado neste lugar, nessa noite, neste culto maravilhoso, meu Deus, onde, Senhor, a mudança, meu Deus, por intermédio da palavra, por intermédio da verdade, muda, Senhor, a minha, a nossa vida, permita com que a Tua palavra, ela adentre ao profundo da nossa alma, e que ela venha produzir, meu Deus, o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fale conosco, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus, com alegria. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero pedir, por gentileza, toda a tua atenção à palavra de Deus nessa noite. Por favor, desligue da dívida, desligue da preocupação, desligue da esposa que ficou em casa, do esposo que ficou em casa, desligue dos filhos, dos pais, desligue de tudo e ligue o teu pensamento ao céu. Vou procurar ser o mais transparente, o mais simples possível, para nós falarmos aqui da palavra de Deus. Tem 3 dias que o Senhor colocou esse tema no meu coração, a mudança por intermédio da verdade. E a mudança na nossa vida, ela vem pela verdade para que nós possamos ter comunhão com Deus, ou ela vem também por intermédio da mentira para que a comunhão maior com Satanás aumente. Então o Senhor veio, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus, ele veio para nos libertar das garras de Satanás, dos ardis de Satanás, das correntes de Satanás, enfim. Então eu quero que os irmãos, por favor, estejam atentos, porque não adianta nós reunirmos, estarmos aqui congregados, 2 horas, 3 horas, ou até às vezes 4, 5 horas, como a gente fica aqui na casa do Senhor, desde a primeira oração até fechar a igreja, às vezes quase 6 horas aqui dentro, e a gente entra na igreja, fica todo esse tempo, e a gente sai, da maneira que a gente entrou, às vezes sai pior. Então eu quero que os irmãos, por favor, atentem para a palavra do Senhor, para que nós possamos assim receber a palavra de Deus no nosso coração e procurar entender mais ou menos, porque o mais profundo, o mais perfeito, quem poderá fazer na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz, por intermédio
do Evangelho de São João, que o Espírito Santo é ele que convence o homem. Quando a Bíblia diz convence o homem, ele está falando do gênero masculino e feminino. Senão, se a gente fala o Espírito Santo de Deus convence o homem, aí do outro lado as mulheres, agora hoje os homens vai ser transformado e as mulheres vai continuar do mesmo jeito? Não. A palavra de Deus é para todos nós. Quando a Bíblia fala homem, está falando o gênero masculino, feminino, Não é só homem, não é só mulher, é todos nós. Então, o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aqui, o título desse capítulo 4, do verso 7, diz: Deus é amor. E veja que amor se fala todo dia, Provavelmente se fala mais amor em primeiro lugar, em segundo lugar talvez se fale em fé. Mas o amor estando em primeiro lugar, quando nós olhamos, ouvimos falar em amor, logo vem na nossa mente comunhão. Quando se fala em amor, se fala em comunhão. Quando se fala em amor, se fala em união. Quando se fala em amor, se fala em ser solidário. Quando se fala em amor, se fala em reciprocidade. Enfim, quando fala amor, a gente lembra dessas coisas. E então a gente procura ver algum desses frutos ou alguma dessas obras praticada por intermédio do amor. E muitas das vezes nós somos impactados não com fruto, mas com obra. E a obra é diferente do fruto, porque a obra ela é produzida pela carne e o fruto é produzido pelo Espírito. Isso a Bíblia mostra para nós, com transparência, com clareza. Capítulo 5, verso 19, 20 e 21. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, lá fala das obras da carne. 5, 19, 20 e 21 de Gálatas. Quando fala-se fruto do Espírito, nós vemos capítulo 5, verso 22 e 23, concluindo, fala-se do fruto do Espírito. Há uma diferença de obra e de fruto. Então, quando se fala em amor, nós estamos falando em fruto do Espírito. Então, nós procuramos o fruto. Procuramos, está falando em amor, então vamos ver o fruto. E o pé de amor, ele tem que produzir amor. O pé de amor, ele não pode produzir ódio, porque ele já deixa de ser fruto para se tornar obra. E aí, se nós olhamos para esse contexto, a palavra de Deus vai nos levar no Evangelho de São Marcos, para os irmãos entender a procura pelo fruto, que às vezes traz decepção, porque a gente procura e a gente não acha, e fruto tem que ter em cada um de nós. Nós não podemos ser uma árvore frutífera e não ter fruto. Veja o que vai acontecer se nós não tiver fruto. Lá no Evangelho de Marcos, a Bíblia mostra para nós que o Senhor Jesus está com os seus discípulos, e Jesus sai de Betfagé, e Jesus está indo para Jerusalém. E nisso que Jesus está passando pela região geográfica ali de Betfagé, antes de chegar em Jerusalém, bem antes, a Bíblia diz que Jesus está caminhando, naquele sol escaldante, está ali cansado, e não só pelo fato do sol, mas Jesus está com fome. Então, de longe, Jesus ele avista, à margem do caminho, à beira do caminho, uma figueira. Puxa vida, aquela figueira estava linda, aquela figueira estava bonita, aquela figueira estava ali com muita folha, estava bonita mesmo, estava assombrosa, estava linda demais, chamava atenção de longe. Na verdade, quem estava procurando uma sombra, estava ali aquela figueira.
E Jesus não estava procurando uma sombra, Jesus estava procurando fruto. E então Jesus chega com os discípulos abaixo daquela figueira, e Jesus só faltou virar ela no avesso, porque era uma árvore, produzia fruto, e Jesus precisava comer, Jesus estava com fome. Meus irmãos, que decepção para Jesus, ou mais talvez para aquela árvore, porque no momento que o seu dono, o seu Criador, aquele que a fez, que a formou, que pelo poder da sua palavra fez ela tão linda como ela era, Jesus chega ali no determinado dia, querendo comer, querendo um fruto, e aquela figueira, ela não tinha um único fruto, verde, ou uma flor, não estava florida, ela não tinha um fruto guardado entre, sei lá, um galho e outro que caiu e ficou ali. Aquela figueira, ela não tinha nada para alimentar Jesus, a não ser aquela sombra na beira do caminho. Detalhe, Jesus não estava procurando sombra. Sombra significa volume, sombra significa descanso, sombra significa estar acomodado, e Jesus não tinha tempo para isso. Jesus não tinha tempo para descansar, Jesus não tinha tempo para ficar acomodado, Jesus não tinha tempo para perder tempo. Jesus, ele precisava ganhar tempo, e Jesus só queria um fruto para comer e ir embora. E aquela árvore não tinha nada para dar a Jesus. Então, os discípulos tudo olhando a situação de Jesus, Jesus chega perto do tronco. Veja que Jesus, ele não foi em outro lugar. Você sabia que a árvore tem ouvido? Jesus chegou bem no ouvido da árvore, bem no pé do ouvido dela, e Jesus ali sussurrou, falou para aquela árvore: olha, nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jesus pronunciou uma palavra, Jesus deu uma sentença para aquela árvore, e Jesus segue o caminho e vai para Jerusalém com seus discípulos. Chega em Jerusalém, acontece aquela situação que o templo estava de perna para o ar, estavam vendendo, cambiando, trocando dinheiro, vendendo pombo, pássaro e etc, e animal, e Jesus põe tudo para fora, Jesus joga o dinheiro para lá. Jesus falou: vocês estão fazendo a casa de meu pai covil de salteadores, a casa de meu pai é conhecida como casa de oração. E então Jesus coloca a ordem na casa, Jesus arruma o negócio, tudo volta como era, e então no dia seguinte, o Senhor Jesus volta pelo mesmo caminho com seus discípulos. Eles estão passando pelo caminho, talvez os discípulos pensando: vamos descansar embaixo daquela figueira, vamos lá descansar um pouquinho, vamos dar uma pausa ali para um coffee break, vamos descansar. E de repente eles vão passando, esperando a figueira, que era de longe, era vistosa, eles não veem aquela figueira, eles vão passando perto, eles veem ali uma árvore seca, sem folha, só com os galhos. Eles procuram, olham para um lado, para o outro, e, mas cadê a figueira? E eles conhecem o lugar, e alguém chega perto, Pedro chega e diz: espera aí, essa não é a figueira que nós procuramos fruto ontem? Senhor, essa não é a figueira que... essa é a figueira que o Senhor falou com ela? E Jesus olha para ele e diz: essa é a figueira. Então, o que acontece? Quando Jesus disse para aquela figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti, Jesus estava sentenciando. A palavra de Jesus foi como um machado, como uma espada, que bateu na raiz daquela árvore. De um dia para o outro ela secou. Por quê? Em outro evangelho, a palavra do Senhor mostra para nós que havia uma árvore que estava ocupando a terra, e ela não produzia fruto, porque o tempo dela era longo para produzir fruto, mas ela estava ocupando a terra. Então o dono daquela vinha, daquela árvore, daquela terra, disse: olha, cortai essa árvore,
Presta atenção, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Meus irmãos, quando eu estou dizendo árvore, eu estou dizendo eu e você. Árvore somos nós produzimos fruto. E o que nós temos que entender já? Eu estou dizendo que eu estou falando bem simples, irmão, entender. Eu estou dizendo que nós somos árvore, nós temos que dar fruto. O Senhor Jesus, ele passa em revista, diz a Bíblia no capítulo 12 de Isaías, que o Senhor passa em revista em meio ao seu exército. E o Senhor passa em revista, o general, o comandante passa olhando cada soldado, a sua posição, o seu cabelo, a sua barba, a sua roupa, a sua vestimenta, como está o seu coturno, a sua arma. Ele passa olhando cada detalhe, tem que estar tudo ajustado, nada pode estar fora. Então, Jesus, como general de guerra, ele passa em revista em meio ao seu exército, olhando cada um, revistando cada um de nós. E Jesus procurou fruto naquela árvore, naquela figueira, e Jesus não achou fruto. Então Jesus falou: nunca mais coma ninguém fruto de ti. E aquela figueira secou. Nessa outra que eu estou dizendo, o dono mandou cortar, mas aquele que cuidava disse: Senhor, deixa ela, eu vou limpar, eu vou adubar, eu vou molhar, eu vou regar. E o seguinte, o ano que vem ela vai dar fruto. Então o dono disse: se der fruto, fica, se não der fruto, corta. O que o Senhor está dizendo, resumindo aqui para nós entender? Que nós, como árvore, nós precisamos dar fruto. Nós precisamos dar fruto. Presta atenção, lá em casa eu tenho um pé de rosa, uma rosa pequena, branca, né? Dá um botãozinho pequeno, muito bonito. E assim, esses tempos atrás eu fiz um teste. Eu deixei de regá-la com frequência. Então ela não produz flor. Ela não conseguia florir. E então todo dia pela manhã coloquei ela num lugar diferente, pegando sol, e todo dia eu regando. Ela não para de produzir flor. Cai flor, abre um botão aqui, outro botão ali, ela não para, porque ela está sendo molhada, ela está sendo alimentada e está tendo sol. É como a acerola, você molha a acerola com frequência, você vai ter acerola o tempo todo, ela não para de dar. Às vezes alguém diz: não, o tempo da acerola produzir é só no tempo das águas. Não, é todo tempo. Se você molhar ela todo tempo ela vai produzir. Ela precisa de água para produzir. Então o Senhor Jesus, ele vem, ele olha para mim, ele olha para você, e Jesus, ele procura o fruto em nós. Aí nós podemos dizer: Senhor, não é o tempo do fruto ainda, porque o fruto eu só vou dar na semana da ceia. Porque na semana da ceia eu vou jejuar, na semana da ceia eu vou consagrar, na semana da ceia eu vou perdoar, na semana da ceia eu vou amar. Então só na semana da ceia que o Senhor vai achar alguma coisa em mim. Espera, Senhor, até chegar o próximo começo do mês. Meus irmãos, Jesus vai esperar? Não. Nós precisamos dar fruto todo o tempo. O cristão, ele precisa ser crente e saber da sua responsabilidade. Que nós precisamos praticar a palavra de Deus todo dia, em todo o tempo. Temos que praticar a palavra de Deus, principalmente entre nós irmãos. Porque quando nós praticamos entre nós irmãos, quando nós nos habituamos a praticar a palavra de Deus, nós vamos praticar dentro da nossa casa, nós vamos praticar no nosso trabalho, nós vamos praticar na rua, nós vamos praticar no hospital, aonde nós formos, aonde nós colocamos a planta dos pés, nós vamos praticar a palavra, e alguém vai olhar para nós e vai dizer: esse aí é crente, essa daí é crente, olha o jeito que ele fala, olha a forma que ele veste, olha como ele trata, olha a atitude, olha o gesto, olha a expressão. Então quem produz fruto, o fruto é visto em qualquer lugar que ele vai. Em qualquer lugar. E o que o Senhor, ele mostra aqui para nós? No verso 7 do capítulo 4. Aliás, primeiro, aqui na segunda epístola, no capítulo 1, verso 6, o Senhor diz assim, ó: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos.
Este é o mandamento, como desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, o amor é este, que andemos segundo os mandamentos do Senhor. Segundo João, capítulo 1, verso 6. Então observa, se nós seguimos a palavra de Deus, se nós lemos a palavra de Deus, se nós estudamos a palavra de Deus, meus irmãos, quem olhar para nós vai ver de fato que nós produzimos o amor, que nós estamos dando fruto, porque nós seremos pessoas diferentes das pessoas do mundo, daqueles que estão diante de nós. O verso 7, o Senhor fala por intermédio de João, dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Meus irmãos, quando a Bíblia está dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, a Bíblia não está dizendo para mim: Celso, você ama o varão Jean porque ele é teu amigo, então você ama ele. Agora não ama, agora você não ama o Adailton porque Adailton não é teu amigo. Mas tudo bem, você ama o Jean, isso é importante, porque o Jean é meu amigo, o Adailton não é meu amigo, então por isso que eu não amo. Já o varão Tássio está mais ou menos, então quem sabe. A Bíblia diz para nós que se nós amar um e não amar o outro, nós estamos fazendo o quê? Acepção de pessoas. E quando nós fazemos acepção de pessoa, nós estamos julgando entre um e outro. Aí Tiago, ele fala para nós, ele pergunta: quem colocou vocês como juiz e legislador? Deus me livre de ser legislador, de fazer lei, e Deus me livre de ser juiz, de julgar as pessoas. Então, a ordem de Deus para nós que somos crentes é: amai-vos uns aos outros. Ah, pastor, mas fulano para mim não desce. Eu pergunto, será que para Deus você desce? Será que para Jesus você desce? Será que Jesus olha para você e te vê como algo aprazível, algo aveludado, algo que dá prazer? Ou será que Jesus olha para você e vê algo escamoso, algo nojento? Porque como nós tratamos o nosso próximo, nós também seremos tratados. Meus irmãos, não sou melhor do que ninguém, mas eu não faço acepção de ninguém. Eu abraço, converso, dou risada, faço o que tiver que fazer. Posso ter meu jeito de durão. Não, pastor, mentira, você não julga porque você não me conhece. A minha personalidade, a minha fisionomia é uma coisa, mas as minhas atitudes é outra. A gente ser duro, a gente conversar, corrigir é uma coisa. Agora, separar, ter aquele... É lamentável falar isso, mas a gente tem que falar. Você sabia que dentro da igreja tem partido? E a pior coisa que existe, presta atenção, a pior coisa que existe é a igreja partidária. Quando a igreja é partidária, Deus ele não trabalha na vida de nenhum que está em cada time ou em cada partido. Deus não trabalha. Por quê? Porque a Bíblia diz que há uma unidade. A Bíblia diz que como Cristo é um em Deus, nós também, a igreja de Deus, tem que ser um. Como Cristo e Deus, também nós temos que estar unidos. Então, se a igreja é partidária, se há divisão dentro da igreja, não existe união.
A glória de Deus não se manifesta, e nós precisamos aprender isso, porque a igreja não é escolinha, igreja não é terceira série, quarta, quinta, que eu tenho aqui minha galerinha, outro tem a galerinha ali, outro tem a galerinha, cada um tem o seu clubinho ali, o seu mundo. Igreja não é isso, igreja é um corpo, e cada um de nós é membro do corpo de Cristo, e o vínculo para unir, para fazer nós sermos um, chama-se amor, chama-se ágape. É o amor incondicional, é o amor independente do diâmetro, da estatura, da cor, da raça, enfim. Deixa eu simplificar no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Lucas. O Senhor Jesus, ele estava instruindo o povo. E o Senhor Jesus, ele diz, presta atenção, olha, se vocês amarem, se você amar só aquele que te ama, que galardão haverá nisso? Vocês estão entendendo? Se eu amar só quem me ama, que galardão que haverá nisso? Jesus diz, os ímpios, os pecadores, eles também amam os que amam eles. Então, qual é a diferença? Se eu, dentro da minha igreja, dentro da congregação que eu congrego, eu tiver só 2, 3 irmãos, que é meu amigo, e o resto eu faço acepção. Não, eu estou com isso aqui porque eu gosto, porque eu amo, e eles me amam. E aquele, não, aquele lá, deixa para lá. O ímpio lá fora, lá na empresa, tem um grupinho. Lá na escola tem um grupinho. Em todo lugar tem um grupinho. Tem aqueles que são mais chegados e os outros que é de escanteio. Então, qual é a diferença? Se na igreja está tendo isso e lá no mundo também tem. Qual está sendo a diferença entre nós e o mundo? Nenhum. Nós vamos estar agindo igual. Então, isso não pode haver dentro da igreja entre nós irmãos. Não pode haver isso. Por que eu estou dizendo que existe partido dentro da igreja? Eu vou te provar que tem. Não estou falando aqui em Uruaçu, na igreja da Renovo tem. Eu estou dizendo que dentro da igreja existe partido. Eu vou te provar. Por exemplo, capítulo 3, capítulo 1, 2, 3, você lê depois com mais atenção, de 1 Coríntios. O apóstolo São Paulo, ele vai mostrar para nós que estava havendo ali, dentro da igreja, divisão. Por quê? Foi mandada uma carta para Paulo, e Paulo, que é onde as cartas de 1º e 2º Coríntios são cartas pastorais, onde Paulo está ensinando como os irmãos tinham que viver, se portar como crente, é enviado uma carta para ele dizendo, olha, Paulo, é o seguinte, presta atenção, meu líder, que ele era o líder da igreja, olha, a igreja está estranha, o que está acontecendo? Não, porque está tendo aqui, tem um povo que é do lado de Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Tem um povo aqui que gosta de Pedro. Tem outros que não, porque Pedro é durão, Pedro prega, assenta a marreta. Então, tem aqueles que é do lado de Pedro. Quando é Pedro que vai pregar, está lá todo mundo gritando para Pedro, torcendo, só vem os de Pedro no dia de Pedro pregar. E os outros? Não, ninguém mais vem, só vem só os de Pedro. Aí escreve para ele, olha, tem Apolo, o homem sábio, tremendamente usado por Deus. No dia que Apolo vai pregar, está todo mundo gritando Apolo, 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 gritando, torcendo. Mas e os outros? Não, os outros não vêm. Os que é de Pedro não vêm no dia de Apolo. Os que é de Apolo não vêm no dia de Pedro. Ué, mas está desse jeito. Não, e depois, Paulo, tem aqueles que só vai vir quando você vir para a igreja. Tem aqueles que são fã teu, não gosta de Cefas e nem de Apolo, gosta só de Pedro, ou gosta só de Paulo, e você não está aqui, então eles não vêm. Aí Paulo vê aquilo, sabe o que Paulo vai escrever? Paulo vai fazer uma pergunta. Ele vai dizer, está porventura Cristo fracionado? Porventura Cristo está dividido?
Foi Pedro quem morreu? Foi Apolo quem deu a vida? Foi Paulo que ressuscitou? Ou foi Cristo que morreu, ressuscitou, que deu a vida para salvar todos? Lacamasobe, a canarabe, a surimicanta, a labracheia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele repreende. Paulo, ele exorta a igreja de Corinto. Ele diz que Cristo é a cabeça, é o cérebro, é o que coordena todo o corpo. E ele vai dizer que cada um de nós somos membro que compõe o corpo. Aí Paulo vai falar, já pensou, meus irmãos? O corpo, imagina eu, mais de 100 quilos. Vou usar aqui minha referência como exemplo. Daqui eu mais de 100 quilos, daqui a pouco minhas pernas. O que é isso? Não suporto mais carregar esse corpo pesado. Vou dar no pé, vou embora. Na hora que ele for dormir, eu saio do corpo e vou embora. Aí sai lá minha perna pulando. E vai embora. A perna direita. Aí eu levanto no outro dia, mancando, sem perna. Poxa vida, minha perna foi embora. E agora? Pego um cajado, uma muleta, alguma coisa. Eu vou caminhar, vou seguir minha vida. Faltando uma perna, mas eu vou embora. Essa perna que saiu, que ela não suportou o corpo, o que vai acontecer com ela, meus irmãos? Você já viu uma perna em algum lugar brotar um corpinho em cima dela e forma ali uma virilha, vai levantando a barriguinha, vai levantando ali enfim, outra perninha nasce para o outro lado, daqui a pouco vai aumentando, estica um bracinho daqui, outro dali, um pescocinho, a cabeça, e daqui a pouco aquela perna conseguiu produzir um novo dono, um novo corpo, com a nova cabeça que passa as coordenadas. Alguém já viu isso? Não existe. O que vai acontecer então com a perna que é tirada? A perna que é tirada, ela vai definhar, ela vai secar, porque para ela ter vida, ela precisa do corpo, ela não pode viver sozinha. De igual forma, se o braço ele é tirado do corpo, ele pode até ficar vivo alguns dias, mas daqui a pouco ele vai começar a definhar, ele vai murchar, daqui a pouco ele seca, vai virar pó, e o corpo sem braço ele vai continuar, porque o sangue está circulando, o cérebro está mantendo. Então, cada um de nós somos membro do corpo, e o membro do corpo, ele tem que suportar o outro. A minha perna tem que suportar o meu braço, o meu corpo tem que suportar a minha cabeça, o meu pé tem que suportar o peso do meu corpo. Lê a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia fala isso. Então, o que? Trazendo para nós, a igreja como corpo, eu tenho que suportar o evangelista, eu tenho que suportar a irmã Maria, eu tenho que suportar a criança, eu tenho que suportar o jovem, porque é membro do mesmo corpo, e nós precisamos estar em harmonia, porque se um membro, por mais insignificante que ele possa ser no nosso corpo, se nós furarmos, se fizer um pequeno corte aonde quer que seja, todo o corpo vai sentir. Ele pode ser insignificante, mas quando ele machucar, você vai falar, ixi, nem imaginava que esse membro do corpo, quando eu fazia tal movimento, quando eu fazia tal coisa, ele ajudava, porque agora que eu estou sentindo que ele faz diferença no corpo. Igreja, é dessa maneira, presta atenção, no corpo não tem um membro que é melhor do que o outro, não. No corpo não tem membro melhor. Trazendo aqui para a igreja de Deus, que é o corpo, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Todos nós somos falhos, todos nós somos carentes,
das misericórdias de Deus. Todos nós estamos embaixo, né, dos pés do Senhor, necessitando, carente das misericórdias de Deus. Ah, não, eu vou amar só aquele lá porque aquele lá é gente boa, aquele lá me dá presente, aquele lá me faz isso, então eu vou amar ele. Peraí, e o outro? Por que o outro não faz isso? De repente o outro não tem condição, de repente é você que tem que fazer para o outro. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, que uma mão, ela lava a outra e com as duas a gente lava o rosto. Se nós não amarmos, nós também não seremos amados. Nós vamos negar a existência de Deus na nossa vida. Nós vamos negar o capítulo 5, verso 5 de Romanos. O que está escrito em Romanos 5:5? Está escrito assim, presta atenção, Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos fora dado. Quer dizer, então, se nós não praticarmos o amor, nós estamos anulando o capítulo 5, verso 5 de Romanos. A Bíblia diz que o amor de Deus foi dado a nós, está no nosso coração, pelo Espírito Santo que foi dado. Então, se nós não amar, alguém vai olhar e falar, mas isso aí não é crente, aqui está escrito isso, por que ele não está vivendo isso? Por que ele não está... O ímpio, meus irmãos, ele não quer saber se você é novo convertido, o ímpio não quer saber se você vacilou, se você errou. O ímpio olha para você, você é crente. O ímpio é como Jesus, lá em Betfagé, indo para Jerusalém. Ele olha para a figueira, ele não quer saber, ele quer ver figo. Aquele que está com fome olha para você, é uma macieira, ele quer ver maçã. É um cajueiro, ele olha para você independente do tempo. É um cajueiro, não pede caju, ele quer caju. Ah, não, é que está fora do tempo. Não, agora não está dando porque daqui a pouco, 2, 3 meses à frente, ele não quer saber. O ímpio, ele não quer saber disso. Jesus, ele não quis saber. Jesus disse, você não vai produzir fruto? Você não produziu, você não tem nada para me dar? Então nunca mais ninguém coma fruta de ti, figo de ti. E o que aconteceu? Secou, acabou. E uma coisa, meus irmãos, é nós rejeitar Jesus. Nós podemos ter outra opção. Mas e se Jesus rejeitar nós? E se Jesus disser, meu filho, a partir de hoje eu não te quero mais, eu te dei tempo, você não quis. E se Jesus disser, minha filha, eu te dei tanto tempo, eu te dei tanto livramento, eu te fiz tanta promessa, mas você não quis, então a partir de hoje eu não te quero mais. E se Jesus falar isso? Sabe o que pode acontecer amanhã? Pode estar tendo um velório lá na tua casa, você pode estar tendo um caixão, e a tua alma pode estar no inferno, porque Jesus te deu a oportunidade e você não quis, e depois não venha com aquela conversa que Deus coloque num bom lugar, o bom lugar você escolheu o inferno. Deus te deu todo o tempo para você escolher Ele, para você andar, caminhar com Ele, você não quis. Então nós não podemos rejeitar Deus, nós não podemos rejeitar o amor de Deus. Aqui a palavra do Senhor mostra para nós que qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama a si e a seu próximo. Não é aquele amor interesseiro, não é o amor por interesse. Amor por interesse não é amor. Já nem existe amor por interesse. Tira o amor e coloca interesse. Tudo que é interesse não é amor. O amor, ele não tem segunda intenção, como está dizendo aqui a palavra de Deus embaixo, né? Que o amor ele não tem temor. Se a pessoa tem temor, ele não consegue amar de uma forma completa. O temor é o medo. Então você ama ou você tem temor? É uma coisa ou outra. E aqui ele está dizendo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, igreja, essa palavra, quando fala amor, é uma coisa que precisa haver em cada um de nós. Esse fruto precisa estar em abundância na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Foi como nós comentamos a semana passada.
A gente vê que a mornidão ou a frieza está tão grande dentro das igrejas de uma forma geral, que hoje as pessoas aceitam Jesus, de primeira as pessoas choravam. Quando alguém aceitava Jesus, as pessoas choravam. A igreja se levantava, abraçava, dava um beijo, mostrava o calor fraternal para a pessoa, tipo, seja bem-vindo ao nosso grupo, seja bem-vindo ao corpo, você é um membro do nosso corpo. Hoje a pessoa aceita Jesus, levanta a mão, reconcilia, aceita Jesus. Isso aí, ai, de novo, fulano falou que aceitou lá não sei na onde. Isso aí, quer saber nada de Deus não. A gente está agindo assim, a gente está agindo dessa maneira. Não, isso é só interesse. Igreja, não importa. Os céus fazem festa, porque os céus têm amor por alma. O que Deus quer é alma. E nós estamos julgando as pessoas pelo vestir, nós estamos julgando a pessoa pela postura, nós estamos julgando a pessoa pelo que a gente vê, pelo que a pessoa tem, e não é assim que nós temos que tratar as pessoas. Olha, se Jesus fosse olhar para essa situação, o que seria no capítulo 5 do Evangelho de Marcos? O que seria do endemoniado gadareno? Aquele crápula, aquele homem maligno que vivia cheio de demônio possesso, com legião, que não tinha família, que vivia despido, que comia ali dos esquifes, não tinha o que comer. Um homem que tinha ali um caco de pedra para poder se coçar, para refrescar ali do processo que tinha na sua carne, sendo atormentado pelo cão todo o tempo. Tentaram amarrar ele com corrente, ele quebrava aquilo como se fosse nada. Ele não se associava, era pior que animal, ninguém dava nada para ele. Mas Jesus um dia mostrou que uma alma vale mais do que tudo. Jesus estava no barco com os discípulos, quando estava passando na região de Gadara, Jesus disse: opa, espera um pouquinho, vamos ancorar aqui, eu vou descer. Jesus, eu vou contigo. Não, calma, deixa eu vou sozinho. E Jesus chega ali na região de Genezaré, em Gadara. Jesus está subindo e daqui a pouco vem desesperado, correndo do sepulcro, como um urso, como um lobisomem, sei lá, correndo desesperado, e todo mundo olhando para aquela situação de longe. O que vai acontecer agora? Aquele homem endemoniado, possuído, vem correndo e se prostra aos pés de Jesus, coloca a cabeça entre os pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele adora Jesus. Ele adora, ele começa a dialogar com Jesus, e ele diz: eu bem conheço tu, que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Por que tu veio me atormentar fora de tempo? E então Jesus vai ordenar que ele saia daquele corpo. Ele vai dizer: Senhor, permita que nós adentramos ali naqueles porcos. Jesus disse: vai. E aquela multidão de demônio, quase 6.000 demônios, entrou naqueles cerca de 2.000 porcos, e os porcos se precipitaram na ribanceira e morreram na água, afogado. E aquele homem que outrora era possesso, agora está sentado do lado de Jesus. Jesus está discipulando ele, ele está vestido, colocou calçado nos pés dele, e ele está ali com semblante iluminado. Está ali outra pessoa que todo mundo passava, olhava: o que é isso? Como pode? Que negócio é esse? Quando Jesus vai embora, ele diz: Senhor, permita que eu vá contigo. Jesus diz: não, vai para a região de Decápolis. O que é Decápolis? Região das 10 cidades gregas. Jesus diz: vai para lá, para a cidade de Decápolis, vai lá para a região das 10 cidades e pregue, anuncie como Deus foi bondoso, como Deus teve misericórdia da tua alma. Mostra para todo mundo como Deus te amou. E aquele homem então deu meia volta, e só ele caminhando, só ele acenando, as pessoas já se convertiam. Não precisava ele nem pregar, porque as pessoas viam como ele vivia e agora como que ele estava. E nós, meus irmãos, quantas das vezes nós desprezamos as vidas? Eu amo Deus. Será que eu amo Deus? Se eu desprezar alguém, igreja, eu estou provando.
Só quem não conhece isso que vai acreditar que a pessoa ama Deus, porque quem conhece a palavra de Deus vai olhar e falar, isso aí está mentindo, porque se ele amasse Deus, ele amava qualquer pessoa. Eu te amo em Cristo Jesus, eu amo a tua alma, eu tenho amor por ti, nós vamos junto para o céu. Não é amor intencional segundo a carne, não, é o amor salvífico, é o amor de irmão, é o amor que Cristo tem por nós, nós temos que ter pelo próximo. Mas não, eu amo de acordo com o que a pessoa tem. Se a pessoa tem posse, se eu vejo que eu posso ser abençoado, então agora eu amo. Ô, minha irmã, vem aqui. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado quando acontece isso com a gente. Pessoa que não dá nada para nós. Quando olha para a gente, vê alguma coisa na gente, alguma coisa da nossa família, alguma coisa na nossa casa, e aquela pessoa começa a vir com aquele sapato, sabe, de lã de ovelha, aquela voz, sabe, de lã de ovelha, com aqueles dentes de tubarão, achando que a gente é um prato perfeito para ser devorado. Tenha cuidado, vigie. Porque se a pessoa ontem não dava nada para você, e de repente do nada, ô, meu amigo, cuidado com isso. Tenha cuidado. A Bíblia diz que o amor, ele não suspeita mal, mas interesse não é amor. Interesse não é amor. Da forma que eu trato um, eu tenho que tratar o outro. Da maneira que a minha irmã trata uma, tem que tratar a outra. Da maneira que o meu irmão trata um, ele precisa tratar o outro. Porque se ele tratar de forma diferente, ele está fazendo acepção de pessoa. E se ele está fazendo acepção de pessoa, ele não é digno de entrar no reino dos céus, diz a palavra de Deus. Porque Deus não faz acepção, por que nós vamos fazer acepção? Nós estamos sendo melhor do que Deus? Para encerrar, aqui o verso de número 11, ele diz assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Veja, deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas dentro das igrejas está servindo a Deus tem tanto tempo? 1 ano, 2, 5, 10, e nunca foi batizado com o Espírito Santo. Você já olhou para a tua vida? Meu Deus, é mesmo, quanto tempo eu estou na igreja? Quanto tempo eu estou servindo? Por que eu não fui selado ainda com o Espírito Santo? Por que eu não falo em línguas? A pergunta é, será que o amor de Deus está na sua vida? Como que você trata o teu próximo? Como que você trata o teu vizinho? Como você trata as pessoas que estão perto de você? Como você trata as pessoas da tua família? Ah não, pastor, eu sou crente e eles não é. Peraí, mas porque se você é crente, você vai colocar eles no inferno e vai pôr você no céu? As pessoas têm que ver Deus na nossa vida e ter desejo de ir para a igreja pelo testemunho que nós damos. Sabe o que a gente ouve? Que aquilo é crente nada, aquilo é um sem vergonha, está escondido atrás da Bíblia. Eu vou ser crente igual aquilo lá? Que sai fora, eu prefiro viver na minha religião. É isso que a gente ouve todo dia de membros de família falar. É mulher que não segura a língua. É o tempo inteiro não cuida direito do marido, não cuida dos filhos. É marido que não cuida da esposa. É marido que gasta o dinheiro em coisas ilícitas e não tem dinheiro para comprar as coisas, para manter a casa. E crente. E as pessoas ouvem, o vizinho ouve, a discórdia, a contenda, a briga. Sabe quando aquele vizinho vai aceitar Jesus? Com base no teu testemunho? Nunca. Ele vai para o inferno. E sabe quem é o culpado? Você. As pessoas têm que ter prazer
em estar perto de nós. Eu gosto de estar perto daquele crente, eu gosto de estar perto daquela crente porque eu tenho paz, eu sinto alegria, eu sinto gozo de Deus, eu sinto a presença de Deus, alguma coisa boa de Deus vem na minha vida. Lá em São Paulo tinha um irmão, um presbítero, irmão nosso, amigo, meu Deus do céu, mais chegado do que irmão. Ele estava dentro da casa, ele na época era presbítero, mas chamado de pastor, que eu dirigia a igreja. Ele dizia: pastor, como é bom estar na tua casa, meu Deus, tem um anjo. Ele tinha as visões de Deus, falava uma coisa, falava outra, eu sinto paz, eu sinto alegria, e ele falava aquelas coisas, meu Deus, você vê que era de verdade, ele não estava fazendo média com ninguém, a gente não tinha o que oferecer para ele, estava todo mundo no mesmo nível, mas era aquela coisa gostosa, queria estar em casa, queria estar todo o tempo com a gente. Em contrapartida, a gente ouve pessoas que até mesmo membro da família, a vontade é pular o portão, pular o muro. O que? Vou ficar dentro de casa ouvindo isso? O que? Aonde? Não sei o que, melhor estar por aí andando, por algum lugar, estar na casa dos amigos, do que estar dentro de casa e o vizinho está ouvindo. Então, meus irmãos, nós precisamos vigiar. Não adianta a gente abrir a nossa boca cheia de dente e dizer: eu amo Deus. Ah, Deus, pegar aqui o microfone, eu te amo. Ah, Jesus, como eu amo, o Senhor não sabe como eu te amo. Ah, meu Deus. Verso 20, para nós encerrar. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Meus irmãos, presta atenção. Eu chego aqui dar a paz do Senhor para o irmão, dar um abraço, dar um beijo, e tiver vários aqui, eu fizer só nenhum, eu vou fazer acepção, alguém vai notar. Se não dá para me fazer no todo mundo, dá a paz do Senhor um por um. As irmãs, mesma coisa. Ai, minha irmã abençoada abraçou, deu um beijo, dá na que está do lado, dá na outra, porque senão você vai fazer acepção de pessoa. Sem querer, você vai estar mostrando que você ama mais, que você se alegra mais com a outra do que com a outra. Se você vê que não vai dar para fazer em todo mundo, só a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo e segue teu caminho. Nós não podemos fazer partido, igreja partidária. Sabe por quê? Deus nunca vai trabalhar na nossa vida. A nossa vida, ela vai ser uma vida mesquinha. Sabe aquela planta que você está colocando água, adubo, ela não vai estar ali definhando. Peraí, o que está acontecendo, meu Deus? Você tira dali, olha a raiz para ver se tem alguma coisa, algum fungo embaixo, comendo a raiz dela, está tudo normal, ela não vai. Assim é a mesma coisa o crente, quando ele não se compadece, quando ele não ama de igual forma o seu próximo. E encerrando aqui o 21, ele diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Que o Senhor Deus veja verdadeiramente o teu amor pelo teu próximo, e que nós como igreja também possamos ver, que não venha ter acepção de pessoa entre nós. De maneira alguma. As pessoas têm que vir na igreja e se sentir acolhido, sentir feliz, falar: não, essa igreja é a igreja de Deus, esses irmãos são abençoados, esse povo é crente, eles falam de amor, mas eles mostram que eles amam. Você está sentado aí, vai beber água, tem uma irmã do teu lado, uma pessoa que veio na igreja a primeira vez: irmã, eu vou ali pegar água, a senhora quer um copo? Eu posso te servir um copo com água? Custa fazer isso? Não. A pessoa, é a primeira vez que está vindo na igreja. Puxa, que bênção, eu fui naquela igreja, a pessoa nem me conhece, me serviu um copo com água, acabou o culto. A paz do Senhor, que bênção que a senhora veio, deu um abraço caloroso, dá um beijo. Às vezes a pessoa fala igreja pentecostal, né? Igreja pentecostal é assim mesmo. Não, meus irmãos, nós somos crentes. A palavra de Deus é para todo mundo. Independente de ser pentecostal, neopentecostal, independente de ser livre pensador, a palavra de Deus é para todo mundo. O amor tem que ser praticado. Que nós, o Senhor, né, que por intermédio dessa palavra, que Deus, né, Ele possa
falar ao coração da igreja, aquele que precisa dessa palavra. De repente nem todos precisam, está todo mundo em ordem, mas se porventura alguém não está, alguém está em falha, pratique o amor, pratique com teu próximo, mostre que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus por intermédio do amor. Que o Senhor Deus assim possa abençoar a tua vida e que nós possamos nos alegrar cada dia mais na presença de Deus, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Isso é viver o amor de Deus na nossa vida, na igreja de Deus, amém? As palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor.